Amigos queridos, envolvidos pela suave melodia da música, nos encontramos nesta hora buscando Jesus em nossas vidas, seus ensinamentos de vida eterna, a doce mensagem do amor, para acobertar, Senhor, as nossas dores, trazendo esperança e paz aos nossos corações. Nós te agradecemos, Senhor, pela vossa presença em nossas vidas e te pedimos humildemente que sejas conosco uma vez mais, trazendo aos nossos pensamentos o influxo divino, que os mensageiros do seu amor na terra possam, nesta hora, alcançar os nossos pensamentos e conduzir os nossos evangelhos desta manhã. Obrigada, amigos queridos, pela vossa presença em nossas vidas. Assim, em nome de Jesus, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. A lei de amor. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. A fusão dos seres, nós precisamos compreender que a individualidade espiritual não se funde, mas guarda a similitude de propósitos, de princípios e de valores, né? Quando nós estamos no mesmo diapasão, numa mesma sintonia, nós estamos guardando as nossas individualidades, nós estamos no mesmo fluxo, né? E esse fluxo nos relacionamentos, ele é muito saudável, porque nos coloca na percepção do espírito que somos e do espírito com o qual vamos interagir. Quando as nossas mazelas, as derivações do nosso egoísmo, as manifestações do nosso orgulho são rapidamente ou atualmente mais resolvidas, nesse momento prevalece o quê? Prevalece a nossa individualidade espiritual. O que estamos entendendo por identidade do espírito? A identidade, o que me identifica? Me identifica as construções morais arquimilenares. Isso que me identifica, por isso chama identidade. Me identifico naquilo que são meus valores, que são sentimentos nobres, os ideais de vida. Tudo que se coaduna com a lei divina é o que nos identifica como espíritos. Mas nós trazemos um arcabouço de memórias que não estão ainda ajustadas às leis divinas. E quando essas tendências que não estão ajustadas às leis divinas prevalecem em nós, os nossos relacionamentos são sempre fortuitos ou superficiais, ou de grandes embates, ou de grandes conflitos, né? Então, a lei de amor é aquela que nos felicita. O espírito feliz, ele não está isento de passar dores, porque neste planeta a dor faz parte do nosso processo evolutivo. Mas essa dor não precisa gerar em nós sofrimento, martírio, não precisa gerar em nós vitimizações. Então, feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ou seja, a forma externa de comportamento, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Um indício do amor em nós é nós estarmos para o outro. Esse é um indício
Porque há muitas pessoas que manifestam a afetividade, mas nunca estão para o próximo, estão só para os seus, para aqueles a quem ela quer agradar. Então, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Nós temos falado que a pobreza é um grande bem para nos educar nos nossos excessos, né? Mas a miséria é uma escolha. Não há nenhum espírito afadado de estar na miséria. A miséria é uma contingência da nossa ociosidade, da nossa ignorância, da nossa resistência ao trabalho, que é uma lei que ainda não está de todo vivenciada por nós, né? Mas aquele que ama, ele vive com o mínimo necessário, ele está com todos como estando com seus irmãos mais íntimos, ele vive para o próximo como vive para os seus, então a vida passa a ser uma vida leve. E para complementar esse pensamento, nós trouxemos do Evangelho segundo Lucas, só um instantinho aqui que eu estou achando, uma lição de Emmanuel bem interessante para dar exemplos bem concretos, o que é realmente essa lei do amor manifestada de nós para com o outro e muitas vezes como nós vamos registrar o bem do outro para conosco, né? A gente precisa de exemplos bem concretos. E essa lição chama Samaritanos e Nós. E diz assim: quem de nós não terá caído alguma vez em abandono ou penúria, aflição, amargura, engano ou perturbação? Eu acho que todos nós já tivemos caídos em todas essas situações ao longo de várias reencarnações. Eu me identifico com isso. Abandono, penúria, aflição, amargura, engano, perturbação. Quem de nós já não passou um momento de sofrimento? À face disso, para nós, o samaritano da bondade, a criatura que nos reergue ou reanima, será sempre aquela pessoa que... Aqui ele vai listar vários exemplos do homem bom, do bom samaritano, que nos socorre, ou se nós já nos sentimos socorridos desta forma, para termos exemplos concretos do que é uma amorosidade amadurecida, né? Porque às vezes a pessoa tem uma afetividade ainda muito pueril, mas o afeto amadurecido, ele tem uma outra natureza, e diz assim: será sempre aquela pessoa que nos acolhe nos dias de tristeza, com a mesma generosidade com que nos abraça nos instantes da alegria. Há uma estabilidade. Socorre na dor, na alegria, aquela pessoa tem aquele padrão vibratório para conosco. Será sempre aquela pessoa que nos estima, assim tais quais somos, sem reclamar nos espetáculos de grandeza de um dia para o outro, porque foge aquela questão da cobrança, né? Cobrar que o outro se modifique, cobrar que o outro melhora, está distante da bondade, está distante do bem, está distante dos sentimentos nobres, né? Então nos estima e nos aguarda sem nos reclamar uma celeridade na nossa transformação, que nos levanta do chão das próprias quedas para o regaço da esperança, sem cogitar de nossas fraquezas. Esse sentimento é próprio da maternidade e da paternidade, né? Os filhos caem em bancarrota moral, caem nos abismos das ilusões, caem no pântano dos vícios, caem. Mas aqueles que os amam, né, os levantam das quedas e continuam amparando, e dando novas oportunidades, e dando novos estímulos.
Esse é o amor, né? Porque os espíritos superiores fazem isso conosco. Quantas vezes nós caímos e nós somos erguidos por novas oportunidades, né? Então é bem prático a gente entender o que precisamos fazer para desenvolver a amorosidade. Aqui são os exemplos que Emmanuel está trazendo para nós, né? São aquelas pessoas que nos alça do precipício da desilusão ao clima do otimismo, sem reprovar-nos a imprevidência. Então, não é simples termos a grandeza desse tipo de amorosidade, que você tira o espírito da ilusão, porque essa é a proposta dos nossos relacionamentos, né? Ele sai da ilusão pelos caminhos do bem, sem reprovar-nos a imprevidência. Então, os espíritos mostram que nós deveremos sempre ter olhos de ver o lado saudável de qualquer um de nós. Porque quando nós ficamos atentos ao lado doente que todos trazemos, nós não adentramos a instância espiritual do outro. Então, Jesus nos vê como espíritos e vê em nós possibilidades. Não tem construção, não temos construções, mas temos possibilidades. Então, aquela pessoa que nos ouve as queixas reiteradas, rearticulando sem aspereza o verbo da paciência e da compreensão. Está sempre compreensivo, sempre paciente, sem ser conivente, porque nós não vamos nos acompliciar com a dificuldade do outro. Que nos estende essa ou aquela porção dos recursos de que disponha em favor da solução de nossos problemas, sem pedir o relatório de nossas necessidades e compromissos. É o doar, né? Sem esperar nada em troca. Mas é bem importante nós percebermos como esses espíritos agem conosco, para que a gente possa tomar a iniciativa de tê-los como modelo, como exemplo, como temos modelo e guia Jesus, mas esses outros espíritos grandiosos que convivem conosco também são para nós exemplos de paciência, tolerância, compreensão sem cumplicidade. Que nos oferece esclarecimento sem ferir-nos o brio, que nos ilumina a fé sem destruir-nos a confiança, que se transforma em harmonia e concurso fraterno, seja em nossa casa ou no nosso grupo de serviço, onde trabalhamos. São esses espíritos que o Evangelho está trazendo para nós como os bons samaritanos da nova era, esses grandes exemplos dos quais, ou através dos quais somos beneficiados para termos esses espíritos como modelo da lei do amor. Que se transforma em harmonia e concurso fraterno, seja em nossa casa ou no nosso grupo de serviço em que trabalhamos. Então, nós hoje chamamos, através da evangelização de espíritos, estes são evangelizadores de espíritos, que são os multiplicadores do Evangelho de Jesus. São aqueles espíritos que sinalizam, através das suas construções próprias, do que são. E aquilo do que são, eles esbanjam para nós as suas vibrações. E nós mergulhamos nessas vibrações e estimulamos-nos a sermos bons também. Que, por fim, se transubstancia em nosso benefício, em luz e consolação, amparo e bênção. Então, esse trecho aqui dessa mensagem diz assim, concluindo: detenhamo-nos a pensar nisso e lembrando reconhecidamente quantos se nos fazem samaritanos do auxílio e da bondade nas estradas da existência, recordemos a lição de Jesus e diante dos outros, sejam eles quem sejam, façamos nós o mesmo.
Então, Emmanuel trouxe uma lição de ordem muito prática da lei do amor para nós percebermos no nosso dia a dia em quantas oportunidades temos recebido o amor de alguém, o amor que compreende, que acolhe, que estima, que nos levanta do chão, que nos ergue as mãos, que nos estimulam a fé, que nos convertem o sofrimento em esperança. Isto que esses espíritos fazem por nós, espíritos encarnados, viu? Estamos falando destes. Isto que alguém faz por nós é para sinalizar que nós também podemos fazer para o outro. E aí nós vamos progressivamente entrando na experiência da lei do amor, angariando os sentimentos que não tínhamos, para que a gente possa dizer que estamos na Terra a serviço do bem e que doamos o que trouxemos de melhor em nós todos os dias da nossa vida. Nós sempre ficamos bem felizes de adentrar o pensamento nesse conteúdo que o Evangelho nos traz sobre o amor, porque amar é ver o melhor lado de tudo, o lado mais luminoso, o lado mais avançado. Então, isso é o amor. Quando Jesus nos ama, e Ele nos ama o tempo todo, Ele vê em nós as potencialidades divinas e o que temos de melhor. E assim fez com os discípulos, e assim faz com a humanidade toda. Então, falar do amor é falar da perfeição. Falar daquilo pelo qual nós estamos vivendo, que é o amor, e para onde nós vamos nos direcionar, porque o Espírito, ele caminha nessa direção, na direção do amor. Mesmo que ele não saiba, que ele não tenha consciência, essa é a rota, esse é o caminho. Então, nós estamos detidos nessa frase da lei de amor. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Todos nós sabemos que a personalidade, ela tem um aspecto bastante positivo, mas também tem aspectos tremendamente difíceis. E quando nós nos relacionamos uns com os outros, que não é um relacionamento na pauta desse amor que Jesus nos traz, o lado sombra da personalidade se projeta demais e com muita força nos nossos relacionamentos. E o contrário também é verdadeiro. Quando, como a Célia colocou, quando uma mãe vê um filho caído, quando uma esposa que verdadeiramente ama o seu companheiro, vê-lo em situação de penúria, às vezes espiritual, e o ser está disposto a viver esta lei de amor, o que nós fazemos? Nós anulamos o lado sombrio da personalidade e fundimos com o outro. Vamos entender isso, o que é fundir com o outro. Eu passo a sentir a dor do outro. Eu passo, esse fundir, obviamente, que é uma figura de linguagem, mas eu passo a sentir o que o outro está sentindo. Eu me comovo, eu me movimento para socorrer, porque isso é próprio do amor. E a personalidade fica para lá. Surge a individualidade
do espírito com a sua identidade real. E os aspectos que são comprometedores, na hora que o amor se manifesta, desaparecem. Nós nos fundimos com o outro. Então nós vamos ver, por exemplo, uma Madre Teresa de Calcutá andando naquelas vielas ante aqueles irmãos tão necessitados, e se nós pudéssemos tirar o hábito e colocar uma roupa comum, nós íamos ver aquele espírito fundido naquela situação, né? Que é uma fusão. Por um minuto, aquele espírito se faz parte daquele contexto, embora não seja, né? E quando Jesus fala para nós, eu e o Pai somos um, ele está falando a mesma coisa. Ele está falando que a quem ou a parte da personalidade, que a gente nem sabe se isso existe nos espíritos crísticos, né? Mas não importa isso, mas a parte das suas questões pessoais, porque ele é uma individualidade, o fato dele viver as leis de Deus, ele se sente fundir ali. E obviamente que isso não é panteísmo, não é que ele se torna Deus de maneira nenhuma, mas é uma figura de linguagem, né? É de tal maneira esse amor, imagina o amor de Jesus por Deus, não dá nem para imaginar. O amor de Jesus por Deus é inimaginável para nós. E quando nós amamos, nós fundimos. Então vamos imaginar um bebezinho que acabou de nascer, né, que saiu ali do útero, né, que foi gestado, que está ali no seio da sua mãe, num processo de amamentação. Quando a gente olha, parece uma coisa só. Fundiu ali, né? E o que funde? O amor. É claro que se houver uma rejeição pós-parto, não vai haver essa fusão, porque o sentimento ainda está por ser construído. Então é isso, né, que o Evangelho traz para nós com relação a essa fusão. Quantas vezes duas pessoas muito bem identificadas nas suas questões mais íntimas, muito bem sintonizadas uma com a outra, se sentem fundir. E vivem, às vezes, num processo assim. E isso é muito importante de nós compreendermos, né? E aí nós trouxemos um texto só para a gente complementar, chama Mãos à Obra, Educandário de Luz. É um texto de Emmanuel, em que ele vai falar para nós do contrário disso, né? O amor funde. E a capacidade intelectual que nós temos, a capacidade de raciocinar, em geral, se separa, né? Então, porque a gente analisa, a gente raciocina, nós buscamos os nossos interesses, aí a personalidade prevalece e o amor fica à margem de nós mesmos. Então ele diz assim: a missão do Espiritismo é a do Consolador, que permanecerá entre os homens de sentimento e de razão equilibrados. Isso é muito importante, né? Porque
esse Consolador, todos nós precisamos desse Consolador, né? Mas ele vai permanecer na medida que nós equilibramos isso, sentimento e razão, impulsionando a mentalidade do mundo para esferas superiores, vindo o Consolador, vindo em socorro da personalidade espiritual. A evangelização de espíritos nos trouxe muito recurso de entendimento sobre o que é do homem e o que é do espírito. Então, a memória do homem e a memória do espírito, a personalidade do homem e a personalidade espiritual, e assim sucessivamente, né? A consciência do homem e a consciência espiritual. Por quê? Porque esses aspectos da nossa vida, do ser espiritual, eles se alteram quando nós estamos encarnados e desencarnados no grau evolutivo que nós nos encontramos. É claro que para os espíritos superiores, missionários que vêm à Terra, isso é muito diferente. Então, ele diz, vindo em socorro à personalidade espiritual que sofre, nos tempos modernos, as penosas desarmonias do homem físico do planeta, estabelece o Consolador a renovação dos valores mais íntimos da criatura e não poderá executar sua tarefa sagrada na hipótese dos seus trabalhadores abandonarem o esforço próprio no sentido de operar-se ao reajustamento das energias morais de cada indivíduo. Então, nós temos falado quase sempre aqui no Evangelho que quando alguém nos pergunta se nós temos uma religião, cada um de nós vai dizer a sua, né? E é maravilhoso mesmo que nós tenhamos uma religião, porque a religião, toda religião, ela tem as suas práticas. E essas práticas, elas nos auxiliam a desenvolver valores quando nós estamos na Terra. Mas a espiritualização da existência, ela não está circunscrita apenas e tão somente a uma religião. Porque um espírito extremamente religioso, ou seja, praticante das suas práticas, pode ser 100% não espiritualizado. Isso é muito importante para a gente entender. É muito importante. Uma pessoa pode dizer para nós assim, olha, eu sou muito religiosa, sou um espírito muito religioso. E nós podemos até olhar e dizer, sim. Daí, ser um ser espiritualizado vai uma distância milenar. Uma distância muito grande. Porque eu posso ir todos os dias na igreja, todos os dias no centro, posso ser o próprio padre, posso ser o próprio palestrante, posso ser o próprio pastor, posso ser o próprio dirigente da religião, e o meu coração nada a ter com isso. Apenas palavras ao vento. E práticas externas, né? Então, é muito importante nós termos uma religião. É, sem sombra de dúvida, importante. Mas nós temos que espiritualizar a existência com a religião que abraçamos. E são coisas muito diferentes. Muito, muito diferentes. Né? Então, nesse texto, Emmanuel afirma: a grande necessidade, a capacidade intelectual do homem é restrita ao seu aparelhamento sensorial.
Todavia, a iluminação do seu mundo íntimo deve conduzi-lo aos planos mais elevados da inspiração, onde a inteligência se prepara em face das generosas realizações que competem atingir no imenso futuro espiritual. Então isso é muito importante para nós. Por quê? Porque a espiritualização da existência depende do desenvolvimento de sentimentos. E o sentimento é o esquecimento de nós mesmos, em prol de todos aqueles que nos cercam. Na medida que nós vamos nos fundindo, como fala essa frase do Evangelho, na medida que nós vamos nos desprendendo, aí sim, nós vamos atingindo, né, esse patamar que nós precisamos alcançar para nos libertar das dores que nos alcançam. Então vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, divino amigo das nossas vidas, quanta alegria em nossos corações. Com este dia iluminado, que o sol vem nos aquecer, nos dando uma oportunidade a mais de consolidar em nosso íntimo os valores de vida eterna. Mil vezes obrigado, Senhor, pela sua presença constante em nossas vidas, nos fortalecendo, nos amparando, nos renovando as oportunidades de progresso a cada dia. Que possamos nos entregar com alegria e bom ânimo a todos os relacionamentos que o Pai nos confiou, para que possamos nos tornar espíritos melhores, amorosos uns com os outros. Que neste dia, Senhor, nós possamos orar em favor de todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Orar, Senhor, para que eles possam serem visitados por esta equipe socorrista, dirigida pelo seu amor, possam receber o passe espiritual, possam nesta hora serem envolvidos pelas vibrações amorosas desses espíritos que aprenderam a amar, a socorrer, a envolver aqueles que sofrem. Que estes irmãos, em nome de Jesus, possam adentrar as enfermarias, aos hospitais, aos lares e socorrer esses irmãos. E nós outros, Senhor, que nos encontramos em prece, rogamos que possamos neste dia estarmos vigilantes para expressarmos o que temos de melhor. Fortalece-nos, Mestre, socorre a nossa intimidade e permite que neste dia possamos estar irmanados num só ideal, de aprender a servir em seu nome, para nos iluminarmos. Sê conosco, agora e sempre, Senhor. Que assim seja.